gravação aqui. Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Deixa eu aumentar aqui o volume. Com saúde. Semana passada não deu para eu ministrar aula para vocês, pessoal, que eu acabei tendo uma reunião em João Pessoa, né? E hoje a gente está encerrando nosso conteúdo para esse primeiro bimestre. Oxe, apareceu aqui quando eu fui autorizar e desistiu. A gente está encerrando o conteúdo do primeiro bimestre, que é a parte de física térmica. Voltou. Boa tarde, Bruno. Então deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui a parte de dilatação. Semana passada a gente falou sobre dilatação térmica, né, dos sólidos. Semana passada não, na última aula, né, na verdade. Que era o aumento do volume ou a diminuição do volume em função da mudança de temperatura, né? O que é que acontece? Temperatura tem a ver com a movimentação das partículas de um sistema. Então, se você aumenta a movimentação dessas partículas, você faz com que elas se choquem cada vez mais intensamente umas com as outras, e esses choques fazem com que essas partículas fiquem um pouquinho afastadas umas das outras, né? De tal forma que esse pouquinho de afastamento de uma partícula para outra vai se espalhando para todo o corpo, e aí por fim você vai ter, né, visivelmente um aumento no volume, certo? Se a gente tomar esse aumento somente numa das dimensões, né, numa linha, num comprimento, a gente vai trabalhar com a dilatação linear. Se você tiver levando em conta a área, né, a área que um corpo tem, a dilatação da área, você vai estar trabalhando com a dilatação superficial. E se você estiver trabalhando com o volume inteiro do corpo, você vai estar trabalhando com a dilatação volumétrica, né? Isso a gente falou 2 semanas atrás, na última aula, mas a gente estava trabalhando a dilatação térmica dos sólidos, né? Os corpos líquidos, a diferença de um sólido para um líquido é que o sólido ele mantém o seu volume, né, constante com a manutenção da temperatura. Um líquido ele não tem volume, ou pelo menos formato, né? Volume ele mantém o seu volume. O que ele não mantém é sua forma, né? O líquido ele não mantém a sua forma. Se você colocar ele numa xícara, ele se distribui de acordo com o formato da xícara. Se você botar ele numa quantidade de líquido numa jarra, ele vai ficar, né, preencher a jarra até o seu limite. E assim por diante, tá? Então a dilatação térmica dos líquidos ela é um pouquinho diferente da dos sólidos, né? Porque aqui eu já tenho uma imagem, né, que vocês veem aqui, por exemplo, a uma temperatura, aí ele usa esse símbolo para a temperatura, né, o θ1. Você tem um líquido, pode ser a água, pode ser qualquer outro líquido, num recipiente, tá? Que esse recipiente vai ter uma saída aqui. Então, o que é que acontece? Se eu acrescentar calor, em outras palavras, se eu aumentar a temperatura, e essa temperatura aqui é maior do que essa temperatura, o que é que acontece? A dilatação desse líquido vai produzir um volume que vai transbordar, tá? Então, o volume aqui e o volume aqui é praticamente o mesmo, né? Se a gente não levar em conta a dilatação do recipiente aqui, mas a dilatação vai ser justamente quanto que vai transbordar,
né? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Então a dilatação térmica dos líquidos ocorre quando eles são aquecidos. E a contração também quando eles são resfriados, né? Quando são resfriados, temos uma contração térmica. Esse fenômeno decorre do ganho de energia cinética, ou seja, energia cinética tem a ver com energia de movimento, né? Aumento das velocidades, da velocidade das moléculas que compõem o líquido. Uma vez movendo-se mais rapidamente, elas passam a ocupar um pequeno volume maior, tá certo? Cada molécula, por ser muito pequenininha, ela ocupa um volumezinho pequeno. Mas a soma de cada um desses volumes, aí você tem o volume total, o aumento, né, do volume total do corpo por inteiro. Ao estudar a dilatação térmica dos líquidos, vamos em conta todo o seu volume. Ou seja, a dilatação dos líquidos é uma dilatação volumétrica. A gente não vai trabalhar a dilatação térmica de líquidos nem linear, nem superficial, mas apenas volumétrica. Então a gente vai considerar o volume total aumentando, tá certo? Como vimos na aula anterior, a dilatação térmica volumétrica, ela é dada por ΔV. ΔV é justamente o quanto o volume aumentou. Tá vendo aqui, ó? Eu tinha um volume inicial. Quando eu aqueço ele, eu vou ter um volume final, que vai ser a soma do volume inicial com quanto ele aumentou, que é o ΔV. O ΔV é justamente quanto aumentou, tá certo? Então, esse volume, ou a quantidade a dilatação térmica, ou seja, quanto aumentou, vai depender de alguns fatores. Vai depender do volume inicial, de quanto era, né? Vai depender do coeficiente de dilatação térmica, volumétrica, do líquido, que aí vai mudar bastante com relação ao dos sólidos, vocês vão ver. A dilatação do líquido ela é muito maior, muito mais visível do que a do sólido. E novamente continua, deixa eu voltar aqui. Continua dependendo da temperatura, né, do ΔT. Então, aqui tem os valores, né? ΔV é a dilatação volumétrica, V0 volume inicial, ΔT é a variação de temperatura. Essa letra aqui, que é o gama, né? É o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. E o volume final, né? O volume final é exatamente o total aqui. Você somar o volume inicial com o ΔV. Tá bom? Aqui, gente, ó, nessa tabela, alguns líquidos podem ser mais suscetíveis à dilatação térmica do que outros, pois esse comportamento é determinado pelo coeficiente de dilatação térmica volumétrica específico de cada tipo de substância. Então, vocês veem aqui, ó, por exemplo, o éter, ele tem um coeficiente de dilatação de 16 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Né? A unidade, nós vimos que a unidade do alfa, do beta e do gama, ela é graus Celsius a menos 1. O éter, ele se dilata 16 vezes 10 a menos 4 para cada grau Celsius. Né? Para cada grau Celsius. A acetona, 14. Benzeno, 13. Então, todos esses aqui são líquidos, tá, gente? Etanol, gasolina, glicerina, mercúrio. Mercúrio é aquele metal, né, que é líquido. Vocês veem que o mercúrio é praticamente 10 vezes menor a dilatação dele do que a do éter, né? E da mesma forma que os sólidos, quem tem maior coeficiente de dilatação também tem maior aumento. Olá, Jaiane. Boa tarde. Também tem maior aumento. Da mesma forma, quem tem maior coeficiente também, quando você vai resfriar, também diminui mais, né? Também diminui mais. Então, a proporção do coeficiente de dilatação, né? Se você tem duas substâncias, uma tem maior coeficiente que a outra e você aumenta as duas temperaturas por iguais, né? Você vai ter aquele que tem maior coeficiente, vai ter maior
dilatação, ou seja, vai aumentar mais o seu volume do que o outro, né? Você considerando também que o volume inicial dos dois líquidos são o mesmo, né? Então vamos lá. Dilatação real e aparente. Os líquidos a gente vai trabalhar um pouco diferente do sólido, tá? Porque o líquido, ele tem um detalhe, ele só pode, né? A gente só trabalha com líquidos dentro de recipientes, certo? E os recipientes que são sólidos, eles também têm sua dilatação, né? Então, não é possível estudar um líquido sem um recipiente. E os recipientes também se dilatam, embora quase sempre menos que os líquidos neles contidos. O que se observa e o que se pode medir diretamente na dilatação de um líquido é a sua dilatação aparente. Por isso, além dos coeficientes de dilatações reais, como os que aparecem na tabela, né, aquela tabela que eu mostrei a vocês, é costume definir os coeficientes de dilatação aparente do etanol em vidro ou do mercúrio em vidro, por exemplo, por serem úteis na fabricação e na avaliação de qualidade, de termômetros de vidro, né? Termômetros de líquido em vidro. Então, por quê? Porque à medida que um líquido se dilata dentro de um recipiente, o recipiente também aumenta a sua forma. Então, se você tivesse um recipiente que não se dilatasse e somente o líquido atingiria uma certa altura. Mas como o recipiente também aumenta, né? E ele acaba podendo ocupar mais líquido também, você vai ter sempre uma medida menor. Então, ele diz aqui, ó, que 1 corresponde ao nível que o líquido atingiria se o recipiente não dilatasse. É o que a gente chama de dilatação real. Então, a dilatação real do líquido. No entanto, como isso não acontece, o líquido atinge um nível mais baixo. Aqui ele inclusive está bem exagerado, né? Mostrado em 2. Dilatação aparente, representação sem escalas e em cores fantasia. Então, a dilatação real e aparente, né, ela se relaciona com a dilatação do recipiente. Então, quando você conhece o volume do recipiente, quando você sabe qual é o material dele, né, você pode calcular essa variação do recipiente aqui. E com a dilatação do recipiente, e você também medindo, tá, o volume extravasado, a variação do volume aparente do líquido, que é esse daqui, né, que é o que vai... se você tiver o recipiente totalmente cheio, qualquer aumentozinho de temperatura já vai transbordar. O que transbordar, que é o volume extravasado, é na verdade a dilatação aparente, né? É o que aparenta que dilatou. Mas a dilatação real vai ser justamente quanto que extravasou somado com a variação do volume do recipiente, ou seja, quanto esse recipiente aumentou. Quando usamos um recipiente cujo coeficiente de dilatação é muito pequeno, né, por exemplo, o vidro Pirex, a dilatação aparente do líquido torna-se praticamente igual à sua dilatação real. Então, para algumas aplicações mais práticas, que você não precisa de muita precisão, você pode até considerar, né, que a dilatação aqui aparente, ela está muito próxima da dilatação real. Então, o que é que acontece? Você não precisa fazer esses cálculos, essa coisa mais. Mas, quando não, por exemplo, quando você tem um recipiente que é um metal, ele costuma se dilatar um pouquinho mais do que um vidro Pirex, né? Então, é bom você identificar qual foi a dilatação também do recipiente para você ter um valor mais real
mais perto realmente do que aconteceu. Suponhamos que em um experimento o líquido em estudo preencha completamente o recipiente na situação inicial. Para efeitos práticos, consideraremos que o volume inicial do líquido pode extravasar em decorrência da dilatação. Quase todos os líquidos aumentam de volume quando a temperatura aumenta. O modelo proposto para explicar a dilatação de sólidos cristalinos também pode ser aplicado aos líquidos, que é justamente a ideia das moléculas se afastarem um pouquinho umas das outras. Pode-se supor que as partículas estejam amontoadas como pilhas de bolinhas de gude dentro de um recipiente e cada bolinha representa o espaço reservado para a amplitude de oscilação de cada partícula. A elevação da temperatura aumenta a amplitude de oscilação, ou seja, faz com que a partícula ela comece a se movimentar mais rápido, aumentando o tamanho das bolinhas, o que no conjunto resulta em um volume maior. Quando a gente fala de dilatação, pessoal, de líquidos, a gente precisa necessariamente falar da dilatação da água. Mais especificamente, a dilatação da água em uma faixa de temperatura que é entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Por quê? Porque a água, nessa faixa de temperatura de 0 até 4 graus Celsius, ela tem uma dilatação anômala. Tá? O que é uma dilatação anômala? É uma dilatação que não é normal. Tá? Que tem uma anormalidade, que tem uma coisa que não é normal. Né? A dilatação da água tem uma anomalia de consequências extraordinárias. Isso aqui é verdade. Né? Vou explicar um pouco mais para frente para vocês. Seu volume diminui com a diminuição da temperatura até atingir seu valor mínimo de 4 graus Celsius. Em seguida, mesmo com a temperatura que continue a diminuir, o volume volta a aumentar até iniciar seu congelamento. Deixa eu dizer aqui para vocês mais ou menos o que é que acontece. Quando a água, vamos pegar uma água que eu tiro da torneira, 27 graus Celsius, 28, 29, 30, 31, 32, sei lá que temperatura que a gente está, né? Depende do horário do dia também. Mas você pega uma água dessa, coloca dentro de um recipiente, pode ser um copo normal, né? Pode ser uma garrafa de refrigerante, de plástico, numa bacia, sei lá. Vamos pegar uma bacia, uma garrafa, tá? De plástico, de refrigerante de 1 litro. E eu vou encher até a boca essa garrafa e eu vou colocar no congelador. Congelador é um ambiente onde a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius. Né? Então, o que é que acontece? Uma água dessa a 30 graus Celsius, quando ela chega lá, ela vai começar a diminuir sua temperatura, né, pela perda de calor. O ambiente ali está uma temperatura abaixo de 0, então ele vai começar a perder calor. E esse calor perdido vai fazer com que a temperatura da água comece a diminuir. Então de 30 vai para 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Né? Isso com o passar do tempo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. E o que é que acontece com o volume, gente? Se eu estou diminuindo a temperatura, o volume da água ele também vai diminuindo. Certo? Então também vai diminuindo. À medida que eu vou diminuindo a temperatura, fazendo com que as partículas se movimentem menos, o volume também vai diminuindo. Aí 15, 14, 13, 12, 11, 10 e o volume diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quando a temperatura da água chega a 4 graus Celsius e ela já vai estar com um volume menor do que quando ela começou, acontece justamente isso aqui, ó. Uma inversão.
Então vejam, o volume aqui, né? Eu estou a temperatura de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, de 5. Quando chega em 4 graus Celsius, pessoal, aí o que é que acontece? O volume ele não continua diminuindo. Vai acontecer um fenômeno que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que de 4 para 3, ele vai, ao invés de diminuir, mesmo a temperatura diminuindo, o volume vai aumentar. Então, 3, 2, 1, 0. No 0, a água ela vai se solidificar. Só que o volume da água a 0 graus Celsius, ele equivale ao volume da água a mais de 8 graus Celsius. Né? A 8,5, quase 9 aqui. Né? Se você puxar aqui, ó, você vai ver, é mais de 8, 8,5 graus Celsius. Então, o volume que a água tem a 8,5 graus Celsius é o mesmo volume que a água tem em 0, porque você tem uma inversão de volume. Então, de 4 graus Celsius até 0, quando você vem diminuindo a temperatura, o volume da água vem aumentando. Tá? E aí, bom, quando a água chega em 0 graus Celsius, ela vai passar por um processo de mudança de estado, de líquido para sólido. Então, cada parte lá vai perder energia, mas essa energia não vai mudar a sua temperatura, vai mudar somente o seu estado físico, etc, etc. Quando a água se transforma totalmente em gelo, aí o gelo, a partir de agora, vai começar a diminuir sua temperatura. E aí o gelo, sim, vai diminuir sua temperatura e continua tudo normalizado. Aí volta ao normal. O gelo vai diminuir sua temperatura e diminuindo também seu volume. Então você vai ter uma anomalia na dilatação, né, ou contração da água somente só entre essas duas temperaturas, entre 0 e 4 graus Celsius. Tá certo? Bom, por que isso acontece? Esse comportamento atípico da água a temperaturas próximas da temperatura de solidificação, que é perto de 0 graus Celsius, sob pressão normal, pode ser explicado pela transição da água líquida, que não tem uma estrutura cristalina, para o gelo com estrutura cristalina muito particular. Então veja, uma molécula de água é um átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio. Só que essa ligação, gente, não como é que eu digo, simétrica. Ou seja, os dois hidrogênios, eles se encontram em um lado da molécula mais próximos do que do outro. Então ele forma alguma coisa mais ou menos assim, como um V, né? Como um V, ó, do jeito que está aqui, tá certo? Então o que é que acontece? Para uma molécula dessa se ligar a outra molécula, né? Vocês podem até ver aqui, tá certo? O hidrogênio, né? Esse lado aqui que tem os hidrogênios mais próximos, só se ligam à parte amarelinha aqui, ao oxigênio. Então não é de todo jeito que uma molécula de água se liga a outra molécula de água. Então ela só se liga, né? Ó, formando o que em química se chama de pontes de hidrogênio, né? O hidrogênio aqui vai se ligar a outro hidrogênio. Ou seja, não pode ser de qualquer jeito. Então tem os formatos que essa ligação dá certo. Por existir isso, é que existe... Pronto, aí tá vendo? Ó, quando ela começa a se ligar, uma molécula com a outra, formando uma rede cristalina, o que é que acontece? Começa a ficar alguns espaços vazios. E esses espaços vazios, eles não podem ser formados de outra forma. Só podem ser formados assim. Isso faz com que a molécula, quando ela está
né, de qualquer jeito, quando ela está líquida, ela fica de qualquer jeito. Então, esses buracos aqui, eles não existem. Quando ela começa a diminuir sua temperatura, que começa a formar a rede cristalina, que é entre 4 e 0 graus Celsius, em 0 graus Celsius ele constitui toda a sua rede cristalina, mas entre 4 e 0 ele começa a diminuir sua temperatura e se organizar. Essa organização vai fazendo com que essas aberturas aqui, né, esses buracos aqui que a gente vê, eles começam a existir. Ou seja, ele não se liga de qualquer forma, ele começa a se ligar de uma forma específica que faz com que o volume ocupado pela água ele aumente ao invés de diminuir, tá? Representação esquemática sem escala em cores fantasias da estrutura cristalina do gelo sob pressão normal. Como as moléculas da água têm forma angular, ou seja, tem um ângulo aqui, ó, o agrupamento entre elas para formar o gelo resulta em uma estrutura cristalina cheia de lacunas, cheia desses buracos. E aí o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, isso aqui é interessante. Por quê? Nesse período aqui de 4 a 0 graus Celsius que o volume aumenta, a densidade da água, ó, ela diminui. Ou seja, quando o gelo se forma, o gelo, né, se torna mais leve do que a água. Note que a estrutura cristalina do gelo, embora tenha a rigidez dos sólidos, é composta por anéis. Por isso, o gelo tem densidade menor que a da água. A 0 graus Celsius, sob pressão normal, a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, enquanto que a do gelo é de 920 kg por metro cúbico. O que é que isso quer dizer? Duas substâncias com densidades diferentes, seja líquida, seja sólida, né? Por exemplo, um corpo sólido dentro de um líquido, ele afunda ou ele flutua? Ele flutua se ele tiver uma densidade menor do que a do líquido, e ele afunda se ele tiver uma densidade maior do que a do líquido. Resumindo, o gelo ele tem uma densidade menor do que a do líquido. Por isso, gente, que o gelo flutua. O gelo flutua dentro da água, né? Todo mundo conhece essa história aqui. Talvez nunca tenha entendido porquê, né? Qual é a explicação, qual é a explicação científica. Mas é justamente por isso aqui, ó. O gelo, quando ele se forma, ele deixa buracos na sua estrutura cristalina que faz com que o gelo, no formato sólido, no estado sólido, ele seja muito mais leve, né? Muito também não, mas é mais leve do que a água líquida, tá certo? A anomalia ocorre quando a temperatura da água se aproxima de sua temperatura de solidificação. E pessoal, presta atenção, é somente nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius, tá certo? Antes de 0 graus Celsius, temperaturas negativas, não acontece isso. Acima de 4 graus Celsius também não acontece. Só acontece ali entre 0 e 4 graus Celsius. Isso se explica estatisticamente. Uma parte de suas moléculas se antecipa, agrupando-se em cristais de gelo microscópicos e menos densos que a água. A presença desses agrupamentos que se multiplicam quando a temperatura da água abaixa de 4 para 0, torna a água gradativamente menos densa até que toda a mudança de estado se complete. A importância... Bom, isso tem um impacto, pessoal, não só teórico, né, científico, mas tem um impacto extraordinário, né? A importância ecológica do comportamento anômalo da água é extraordinário. Por quê? Para entendê-la, imagine um lago em uma região fria. Aqui, Nordeste, né, dificilmente a gente vê essas coisas. Dificilmente não, eu acredito que talvez nunca tenha
existir, talvez numa era do gelo, né? Mas a gente não vê. Mas em outros países, onde você tem temperaturas, gradientes de temperaturas muito grandes, que em inverno você tem congelamento de lagos, né? Lagoas, essa coisa toda. Isso é de suma importância. Para entendê-lo, imagine um lago em uma região fria. Vamos nos referir aqui à convecção e condução, processo de transmissão de calor. Opa. À medida que a temperatura da água diminui e a densidade aumenta, como mostra o gráfico da densidade, aquele lá de cima, né? Em função da temperatura. Então a água mais fria, que é mais pesada, ela desce, e a água mais quente ela sobe. Tá certo? Então, na verdade, onde é que vai haver o esfriamento da água? O esfriamento da água, o resfriamento da água, ele acontece na superfície, né? Na parte em que a água está em contato com o ar. Acontece ali. Então, o ar que está mais frio rouba calor daquela quantidade de água. A água ela é mais fria, ela afunda. Na medida que ela afunda, a água que está embaixo ela sobe porque ela está mais quente, né? Então começa a acontecer um movimento de convecção, né? Se a temperatura na superfície da lagoa, do lago, ela cai, a água começa um movimento de convecção, que é esse movimento que quem está frio em um líquido ou um gás desce, quem está quente sobe, né? Então a água mais fria desce e a mais quente sobe, formando-se correntes de convecção no lago, ascendentes as que sobem e descendentes as que descem, até a temperatura da água do fundo chegar a 4 graus Celsius, quando atinge sua densidade máxima. Ou seja, a água a 4 graus Celsius nesse processo vai ser a água mais pesada. Então ela vai tender a ficar lá embaixo. Com 4 graus Celsius, ela fica lá embaixo. Começa a parar esse movimento, né? Começa a parar. Não vai. A água que abaixo de 4 graus Celsius, 3 graus Celsius, ela não vai ser mais pesada, ela vai ser mais leve. Então ela começa a estacionar, a ficar na superfície. E o processo de convecção para gradualmente, de baixo para cima, à medida que toda a água atinge essa temperatura. Então, o que é que acontece? A partir daí, aqui está ilustrado um processo de convecção. A água quente sobe e a água mais fria desce pelas laterais, e ela sobe pelo meio, né? A partir daí, quando isso aqui para de acontecer, enquanto a temperatura diminui, a superfície do lago vai congelando e fica cada vez mais espessa. Então o gelo, como ele é mais leve, ele não vai afundar, né? Ele vai começar a se formar na superfície e vai aumentando, aumentando, aumentando até formar uma camada grossa. Como o gelo é mau condutor de calor, quanto maior a camada de gelo da superfície, maior o isolante térmico entre o ambiente e a água sob o gelo. Só um instante, pessoal. E a água sob o gelo. O resultado desse processo é que toda espécie de vida aquática que habita o lago é preservada ao longo do inverno. Ou seja, vai se formar uma camada de gelo, né? Mas a parte de baixo ela vai permanecer líquida. E os animais, as plantas, né? A microfauna que existe lá, ela vai se preservar. Não é difícil imaginar o que ocorreria se a água não tivesse esse estranho comportamento. Certamente a vida, se de fato existisse, estaria restrita à faixa tropical da Terra. Ou seja, o que é que aconteceria se o gelo não ficasse na superfície? Ele ia afundar, tá? E aí esse processo iria continuar até que todo o lago ele se congelasse.
E aí o que é que aconteceria quando a temperatura, né, acima do gelo ela começasse a aumentar? Você ia ter somente uma pequena camada de água, né? E a parte do fundo ela nunca ia descongelar. Ela nunca ia descongelar. Por quê? Porque lá embaixo a temperatura ia se manter fria. Os raios solares eles nunca chegariam lá embaixo, dependendo da espessura do lago, né? Nunca chegariam lá para poder fazer com que aquele gelo se transforme em água. Ou seja, os animais iriam morrer, as plantas iriam morrer. E aí ele comenta aqui uma coisa que é interessante. Provavelmente a vida, se fosse possível existir, estaria somente na faixa tropical da Terra, onde a temperatura da água não a temperatura da Terra não permite que a água vire gelo, né? Então aqui tem um exemplo com relação a essa parte, tá certo? Um líquido é colocado em um recipiente a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius. Então já temos o ΔT aí, né? Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, e que o volume inicial é de 500 ml, calcula a dilatação sofrida pelo líquido. Despreze a dilatação do recipiente. Então, a gente vai usar aquela mesma expressão, ΔV igual a V0 vezes o gama vezes ΔT. Como eu já tenho todas essas informações do V0, que é 500, do gama, que é 3,8 vezes 10 a menos 4, e da variação de temperatura, que é 80 menos 20, eu já jogo, faço as multiplicações, ó, 500 vezes 3,8 vezes, aqui no caso dá 60, né? Vezes 60, que dá 114 mil. E vocês observam, ó, que esse 10 a menos 4 eu só faço repetir, porque eu só vou usar ele no final. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, 500 ml, tá, do líquido, de 20 graus Celsius até 80, vai aumentar 11 ml, 11,4 ml. Outro exemplo, um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos quando ele está a 40 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos. O recipiente, o coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que constitui o recipiente é em graus Celsius a menos 1 igual a... Bom, então veja, o que é que ele está querendo aqui? Ele está querendo que eu calcule o coeficiente de dilatação do líquido, né? Então ele me dá o ΔV, me dá o V inicial e me dá o ΔT, certo? E eu quero calcular isso aqui, ó, coeficiente de dilatação aparente, tá bom? Então, ó, quando eu substituir aqui, 140 menos 40 vai dar 100, né? E 100 vezes 5.000 vai dar 500 mil. Então, o coeficiente, que esse aqui é o gama, tá, gente? Ele tá meio estranho aqui, mas é o gama. Para eu encontrar o valor do gama, eu passo esse 500 dividindo aqui. Eu vou ter gama igual a 70 dividido por 500 mil. Que se eu fizer o cálculo, vai dar 0,00014. Que eu posso escrever em notação científica como 1,4 vezes 10 a menos 4. E a unidade de coeficiente, qualquer um deles que seja, é graus Celsius a menos 1. Então, esta é a resposta para essa questão. Uma outra questão ainda. A respeito da dilatação dos líquidos, da dilatação irregular da água, marque o que for falso. Tá? Então, no aquecimento da água entre 0 e 4 graus Celsius ocorre aumento de volume. Então, se eu estou aquecendo
de 0 a 4 graus Celsius, a água, justamente, a água nesse intervalo aqui, ela faz exatamente o inverso, ela não aumenta o volume, ela diminui. Então, esse aqui está errado. Letra B. A 4 graus Celsius, a água assume a sua maior densidade dentro do intervalo de 0 a 4 graus Celsius. Não, na verdade ela assume a menor densidade, né? Letra C. A dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com coeficiente de dilatação que corresponde ao dobro do valor do coeficiente de dilatação de água. Esse daqui também está errado, né? Isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então a letra A e a letra C estão erradas. Letra D. Pode-se considerar que entre 0 e 4 graus Celsius o coeficiente da água, de dilatação da água é negativo. Então pode-se considerar sim que o coeficiente de dilatação da água é negativo. Então o que for falso, o que é falso é a letra A e a letra C, tá certo? Vai aparecer um X aqui, pessoal, mas não está correto não, tá certo? O X ele está meio doido aqui, ó. Ele apareceu na letra D, tá bom? Um outro. Um recipiente de vidro comum de coeficiente de dilatação linear, tá aqui o valor de vidro, né? Está completamente cheio de álcool, que tem o seu coeficiente também. Vejam, se a gente comparar, ó, o coeficiente do vidro com o do álcool, a gente vê que o do líquido ele é muito maior. 10 a menos 3 é em torno de 10 vezes maior. Perdão, 10 não, de 1000 vezes maior, né? Ou até mais, de 10 mil vezes maior que o do álcool com o do vidro. Após o conjunto sofrer uma variação de temperatura, ocorre vazamento de líquido. Determine o valor aproximado do coeficiente de dilatação volumétrico aparente para o álcool etílico. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que a variação do volume real, né, ou seja, a dilatação real, é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. O que é que nós temos? Cada ΔV desse, gente, é V0 vezes o coeficiente real vezes ΔT, né? V0 vezes o coeficiente de dilatação vezes ΔT mais, enfim, né? O que é que acontece? O volume inicial deles é o mesmo, porque o recipiente está completamente cheio de álcool, o volume do recipiente é igual ao volume de álcool. Então eu posso cortar esse V0, esse V0, esse V0. A variação de temperatura também vai ser a mesma. Eu posso cortar esse ΔT com esse ΔT e esse ΔT. Eu vou simplificar isso aqui escrevendo coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais coeficiente de dilatação do recipiente. E eu tenho do recipiente, que é 9, eu tenho o do líquido, né? Que é 0,75, que é o real, né? Então, se eu substituir aqui, eu vou fazer com que esse aparente, né? Vou mandar esse 27 aqui para o primeiro membro, subtraindo. Aí vejam, eu não posso subtrair duas potências de 10 se elas não tiverem o mesmo expoente na potência de 10. Então, o que é que eu faço? Eu trago esse 10 a menos 6 aqui, eu ando uma casa, duas casas, três casas. 1, 2, 3, para ficar menos 3. E aí eu subtraio esse valor desse aqui, né? 0,75 menos 0,027. O que vai me dar 0,723 vezes 10 a menos 3, mas aí como eu ando uma casa decimal, vai para 10 a menos 4. Então a resposta correta é a letra D, nesse caso. E mais um exemplo, eu tenho um recipiente de vidro de 200 ml de volume, está completamente cheio de mercúrio, e ambos se encontram a 30 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido do recipiente sobe para 90 graus Celsius, qual é o volume do mercúrio em ml que transborda do recipiente? E aí eu tenho aqui, ó, os dois coeficientes do vidro e do mercúrio. Tem algumas opções. Bom, da dilatação volumétrica dos líquidos, sabemos que aquela mesma coisa que nós fizemos ainda há pouco, né? Eu tenho, ó, que
Quanto é que transborda? É justamente o que é aparente. Dilatação aparente. Então eu tenho esses valores aqui do mercúrio e esses valores aqui do vidro. Eu sei o volume inicial e o volume inicial é o mesmo, tá, gente? A variação de temperatura também é a mesma, o que vai mudar aqui é somente os coeficientes, tá certo? Então, eu substituo esses valores, encontro, né, multiplico eles e junto, eu substituo esses valores, multiplico e junto, e vou ficar com simplificando isso aqui, ó. 2,16 igual a 0,36 mais delta V aparente, ou seja, dilatação aparente. Se eu mando isso para aqui dividindo, subtraindo, né? Que ele está somando, vai subtraindo. 2,16 menos 0,36 vai me dar 1,8 ml. E essa unidade aqui, pessoal, é a mesma unidade daqui, ó. Tá certo? Do volume inicial. Beleza, gente boa? Então, com isso, a gente encerra o nosso conteúdo, tá certo? Na próxima aula, eu devo fazer alguma revisão, devo relembrar alguns conteúdos. E, se não me engano, a nossa avaliação já está marcada para outra semana, não é? Dia 15, né? 15 de abril, tá certo? Então, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Já vou desligando aqui a gravação